Olha só que pergunta legal que veio. Onde e para quem trabalhar com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Então são duas perguntas diferentes, vamos à primeira. Onde? Onde eu posso exercer essa profissão de fazer o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Em qualquer lugar do território nacional. Lembra, a Lei Geral de Proteção de Dados vale dentro do território nacional. Mesmo que a empresa esteja em outro país, mas trate dados dentro do território nacional, ela também será obrigada a se adequar. Então, olha que interessante, você tem liberdade geográfica quando você decide trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa liberdade geográfica? Eu não preciso estar no local daquela empresa para poder fazer o processo de adequação. Vou dar um exemplo. Eu adequo uma empresa no interior da Bahia e eu nunca estive lá fisicamente. Isso significa que você pode fazer um processo de adequação inteirinho remotamente, diretamente aí do seu escritório ou do seu home office, no conforto da sua casa. Olha que interessante, tudo dá para ser feito remotamente. Isso é uma virada de chave que muitas pessoas falam. Uma vez eu recebi uma pergunta assim: Silvia, eu moro num município muito pequenininho, como que eu vou trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Exatamente a mesma resposta. Você não tem limitação geográfica. Você consegue trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados de onde você estiver. Vamos supor que você foi passar uma temporada em outro país. Não tem problema. Leve seu computador, tenha um acesso à internet e uma energia elétrica que você já consegue continuar o seu trabalho de adequação também se você estiver em outro país. Legal demais essa dica, né? Agora, para quem eu vou prestar esse serviço? Essa é a segunda parte da pergunta e essa é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala em processo de adequação à LGPD, nós pensamos no seguinte: todas as empresas, sem exceção, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe nenhuma única exceção. Ah, Silvia, e se? Tem que adequar. E se? Tem que adequar. E se? Tem que adequar. E se for uma igreja? Tem que adequar. E se for uma organização sem fins lucrativos? Tem que adequar. E se for uma empresa filantrópica? Tem que adequar. Não existe absolutamente nenhuma exceção para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E por que isso, Silvia? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados pessoais que pertencem a nós, os titulares. Então, você é um titular de dados, eu sou um titular de dados, hashtag todos nós somos titulares. Então, a proteção de dados, inclusive nos meios digitais, então por padrão é nos papéis, ela está inclusive no inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal. E para quem não lembra qual é o artigo 5º da Constituição Federal, deixa eu te falar, o artigo 5º da Constituição Federal traz o rol de direitos, liberdades e garantias fundamentais que não podem ser tirados de nós em nenhum momento, a não ser quando há estado de guerra ou estado de sítio ou algum estado de exceção declarado. Silvia, lembra de uma guerra ou de um estado de exceção declarado? Na época da pandemia, nós tivemos aí alguns direitos fundamentais que foram suspensos. Por exemplo, o direito de ir e vir. Lembra que a gente não podia sair de casa? Nossa, gente, já vai fazer 4 anos, parece que foi ontem, né? Que coisa, agora que eu me toquei, é bem bacana essa percepção. Já faz 4 anos e marcou tanto a nossa vida que parece que foi ontem. Então, independente do que esteja acontecendo, a proteção de dados agora está no rol de direitos e garantias fundamentais. Não podem ser tirados de nós, independente de quem trate os dados. Então, nenhum CNPJ, e são mais de 21 milhões de CNPJs hoje ativos no Brasil. Olha o tamanho desse mercado. Além disso, todos os órgãos públicos também precisam se adequar, sem exceção, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, somando esses CNPJs, ainda existem os órgãos públicos. Mas você acha que para por aí? Não, não, não. Todos os profissionais liberais ou autônomos
também precisam se adequar. É isso mesmo, porque eles tratam dados pessoais. E o termo tratamento de dados pessoais, ele é muito amplo e ele é bem técnico. Então vamos substituir por uso. Todos os profissionais liberais ou autônomos que usam os dados pessoais. Vou dar um exemplo. Um advogado. Você vai contratar um advogado, olha só, você precisa passar para ele pelo menos 8 dados pessoais para ele poder te representar num processo. Em uma procuração, ele vai precisar colocar o seu nome, o seu RG, o seu CPF, a sua nacionalidade, o seu estado civil, sua profissão, seu endereço com CEP e seu e-mail. Olha só, um advogado autônomo, profissional liberal, não tem um escritório, não tem um CNPJ, ele vai prestar um serviço para você, ele vai precisar tratar pelo menos 8 dados pessoais. E sem esses dados, ele não consegue fazer uma procuração ser válida e ser aceita, por exemplo, no Poder Judiciário. Então, esse profissional, mesmo que ele não tenha um CNPJ, ele trata o seu dado pessoal. E por isso, ele vai precisar se adequar também. Não só um advogado, tá? Eu dei um exemplo do advogado, mas os contadores autônomos, engenheiros autônomos, arquitetos autônomos, médicos autônomos, ele não tem o CNPJ, ele tem só o consultóriozinho dele lá, pior ainda, porque ele trata dados sensíveis, dados de saúde são considerados sensíveis. Ufa, Silvia, aumentou pra caramba, né? Aumentou sim. Nós temos hoje quase 60 milhões de empresas e profissionais liberais e órgãos públicos que precisam se adequar. Então é um mercado gigantesco, é um mercado pouco explorado e se eu fosse você, eu começava agora a estudar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Falar em estudar agora, eu não sei se você sabe, mas vai começar hoje, dia 8 de janeiro, a Maratona de Adequação à LGPD na Prática. É um curso online completamente gratuito. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. São mais de 30 horas de conteúdo online gratuito, onde eu vou ensinar para vocês, desde a teoria até a prática de um processo de adequação. É um curso básico completo e ele tem certificado se você cumprir os requisitos. Ele é um curso que vai te deixar seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa se inscrever. E não deixe de participar do grupo do WhatsApp, porque é através desse grupo que eu vou enviar o link diário das 21 aulas. Nós vamos ter 21 dias corridos de aula todos os dias à noite, às 19 horas, ao vivo comigo, aonde eu interajo com você no chat e respondo todas as suas perguntas e você vai sair desse treinamento entendendo tudo, absolutamente tudo sobre a LGPD. Eu esqueci até de me apresentar, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Independente de você trocar de profissão, você pode agregar esse novo serviço à tua profissão atual e aumentar em até R$18 mil o teu ganho mensal. Se faz sentido para você, clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e vem participar da Maratona de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É o maior evento online gratuito que ensina absolutamente tudo do zero até a prática sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero vocês lá!